entendimento, e que cada um de nós venhamos continuar escutando a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus, através da palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja nesta noite. Nós já louvamos, nós já agradecemos, nós já adoramos o Senhor nesta noite. Mas agora, ó Pai, é um momento especial, o momento da tua palavra, essa palavra que tem nos dado vida e vida com abundância. Essa palavra, ó Pai, que tem curado as feridas da alma. Esta palavra, ó Pai, que tem nos libertado e nos transformado. Papai querido, abra o nosso entendimento, tira todo o cansaço, todo o enfardo, toda a fadiga por causa do calor, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor no meio da tua igreja. Nós apresentamos o teu servo que irá ministrar, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em João 19, versículo 38. João capítulo 19. Amém? João 19, 38. Show, Rodinho. A palavra de Deus fala assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e óleas. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Às vezes na vida da gente, a gente passa caminhando, trabalhando, faz parte do processo. Só que às vezes nós envolvemos tanto no trabalho que nós esquecemos um pouco daquilo que é mais importante, aquilo que a palavra nos fala e nos guia, nos mostra. Buscar a Deus. É por isso que esse dia, eu estava falando antes, é tão importante para nós. Hoje eu me peguei a meditar no trabalho, falando com o Senhor. Senhor, hoje é dia de culto, hoje é dia da tua presença, hoje é dia da gente aprender mais com a tua palavra. Eu me sinto falho porque estou aqui, sabendo que isso aqui também faz parte da obra do Senhor, o nosso trabalho. E será que nós estamos valorizando de verdade esse dia de hoje? Porque esse é um dia único, um dia par. Esse dia nunca mais vai voltar a acontecer. Esse dia de hoje, essa data de hoje, ela não vai voltar mais. Por isso que nós temos que aproveitar esse momento tão grandioso.
Será que nós temos esse valor do que é Deus nas nossas vidas, do que é a obra de Deus? Ou será que a gente veio aqui só por passar mais um dia, agradecer talvez, ouvir talvez, glorificar talvez? Ou será que nós viemos de coração aberto agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas e não ter nem palavras para agradecer, porque a gente olha para a gente, olha no espelho, vê tanto que a gente é falho todos os dias da nossa vida, andamos com o Senhor, aprendemos a palavra de Deus, continuamos nas falhas de dia a dia, e Deus continua a nos abraçar com o seu grande amor, e você olha e vê o que Jesus Cristo está passando nesse momento, sendo sepultado. Não foi um dia como qualquer um dos dias que todo esse povo viveu, foi um dia especial. Um dia que Jesus Cristo nos dá a oportunidade de nós podermos nos arrepender, e Ele pega os nossos pecados e carrega na cruz para Ele, e nós podemos ser criaturas novas, mas tem que ter esse entendimento profundo. Por que nós estamos aqui? É só mais um dia? Ou é um grande dia? Ou é um maravilhoso dia? Porque quando você anda com Deus, é um maravilhoso dia. E para andar com Deus, você vê que depende só de cada um de nós. Somos nós que damos os passos na caminhada para a vida eterna. Porque quando você anda com Deus, você anda na eternidade. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Mas será que é só mais um dia? Você acredita que é só mais um dia ou é um grande dia na presença do Senhor? João estava aqui nesse momento, quando Jesus estava crucificado, foi um dos discípulos, se talvez o único que estava lá. Todos os outros fugiram, perderam esse grande dia. Mas quando você caminha com Deus, mesmo nesses pensamentos, às vezes da nossa cabeça, essa falta de fortalecimento, de às vezes querer desistir em algo que às vezes nem nós começamos ainda, porque a obra de Deus, se ela é eterna, nós estamos começando a dar os primeiros passos. É isso que temos que colocar no nosso coração. Será que o que nós fizemos nessa semana toda, Deus olhou e se agradou ou não? Será que o que nós fizemos essa semana para Deus, Ele falou, meu servo ou a minha serva estão glorificando o meu nome, estão orando, estão acordando de manhã, estão jejuando? Será que nós fizemos isso? Será que isso agradou a Deus realmente? Porque se agradou esse dia de hoje, vale a pena. Mas se você nem pegou na Bíblia, se você não orou, se você não buscou a Deus na sua vida, como você acha que Deus vai falar no teu coração se está fechado? Esse é o verdadeiro intuito da palavra de Deus, é a pregação que faz o seu coração abrir, porque não sou eu, é o Espírito de Deus que convence do pecado, e para isso nós temos que ouvir, mas ouvir com o coração. Isso é que é mais importante, porque para você ouvir a palavra de Deus, você tem que ouvir com o coração. É por isso que Jesus fazia todos aqueles milagres, e os fariseus continuavam querendo matá-lo, persegui-lo, porque não conseguia ouvir, não conseguia enxergar, porque estava olhando com os olhos, estava ouvindo com os ouvidos, mas não com o coração. Enquanto que os seus discípulos que estavam ali aprendendo, sabendo a valorizar cada dia daquele que andava com Deus, porque quando você valoriza e você sabe a importância que é esse dia de hoje aqui neste lugar, quando você sabe o tão importante para nós estarmos aqui glorificando a Deus por tudo aquilo que nós passamos essa semana, mais um dia protegido de acidentes, de todas aquelas coisas que podem acontecer e não aconteceram, porque Deus protegeu cada um de nós, e continuamos com saúde, continuamos com entendimento para aprender cada vez mais. Agradecemos a Deus por isso nesse dia de hoje, porque esse dia de hoje não é só mais um dia. Para todo aquele povo que não tinha o conhecimento, era só mais um dia, Jesus ia ser enterrado e acabou. Mas para aqueles que andaram com o Senhor Jesus e viram aquele milagre, Jesus toda vez falando para eles, é importante que o Filho do Homem morra para que nasça de novo. Talvez no meio de toda aquela confusão que estava acontecendo, as pessoas correndo, fugindo, sendo perseguidas, porque teve perseguição, e às vezes na nossa vida é preciso de ter um pouquinho de perseguição para que a gente se esforce um pouquinho mais, porque se não tiver perseguição a gente fica quieto no nosso canto, às vezes nem vem ouvir a palavra do Senhor, e é preciso de alimentar. Essa palavra é um alimento.
Se você não alimenta a carne, você adoece. Se você não alimenta o espírito, você adoece. É preciso da palavra de Deus. Então não era só mais um dia, era um grande dia, o maior de todos os dias, porque aqui nesse momento o nosso mundo foi dividido entre antes e depois de Jesus Cristo. Isso foi tão grandioso. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui pregando, porque a palavra de Deus é eterna, ela continuará, porque a obra de Deus ela não para, a obra de Deus ela nunca para. Então veja que grandioso dia é esse hoje das nossas vidas, podemos participar dessa obra grandiosa, porque aqui nesse lugar, aqui nesse momento, e vários outros que estão pregando também essa palavra, pregando Jesus como nosso único suficiente Salvador, também é um dia especial. Coloca no coração de cada um de vocês. O que é mais importante não foi o nosso trabalho durante a semana, mas foi nós termos buscado também durante a semana para chegarmos nesse dia aqui e ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e saber que nós podemos continuar nessa caminhada, porque Ele faz a diferença nas nossas vidas. Abram vossas Bíblias em Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereço ali holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois-se Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cuitelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Quando você anda com Deus, lembra-se de verdade que haverá dias que não serão iguais. Haverá momentos da sua vida que talvez você ache que nunca vai vencer essa batalha. Mas mais uma vez você tem, e nós temos a oportunidade de olhar para trás e ver esses grandes homens que andaram com Deus, romperam aquilo que é a fé, mostrando para mim e para você, acreditar de verdade, não importa o momento que você estiver passando, e não importa com a dificuldade, Deus sempre dará o escape para cada um de nós, porque foi Deus que mandou Abraão fazer aquele holocausto, e Abraão levantou-se por 3 dias caminhando junto com seu filho para fazer a vontade de Deus. Já imaginou o que passou Abraão? E ao mesmo tempo, o tanto que Abraão orou nesses 3 dias para chegar até aonde Deus tinha mandado ele fazer o sacrifício do seu filho? Porque aquele não ia ser só mais um dia, ia ser um grande dia. Porque quando nós andamos com Deus, aquelas coisas que a gente vivia antes passam a ser coisas quase que insignificantes à glória de Deus no meio de nós. Mas para que isso aconteça na sua e na minha vida, é preciso de ter algo chamado fé no seu coração. Fé é quando você morre para o mundo e nasce para Cristo. Fé é quando você desvia do mal, igual Jó desviava-se do mal. E mesmo assim Deus o colocou na prova para se aproximar mais dele, porque é a palavra de Deus. Deus sabe tudo nas nossas vidas. É por isso que nós temos que agradecer a Deus por mais esse dia de hoje,
Porque se não fosse a fé de Abraão e esse sacrifício tão grandioso que ele fez, mostrando para mim e para você que não há limite para servir Deus. Nós temos que nos entregar de toda a nossa força e de toda a nossa vontade. E acreditar que esse dia não é só mais um dia, aquele dia trabalhado, aquele dia suado. É um dia especial porque está a presença de Deus e do Espírito Santo de Deus aqui no meio de nós. Foi por isso que nós viemos aqui, para ouvir a voz do Senhor e para que Ele nos fortaleça e abra o nosso coração e o nosso entendimento. E a gente continue em meio a obstáculos, em meio a dificuldades, em meio a terremotos e maremotos, porque sabemos que o Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele fez não foi em vão. Por isso que nós estamos aqui, olhando para esses grandes homens, que muitos deles pereceram para que o Evangelho continuasse avançando. Será que nós temos feito esse mesmo esforço que esses grandes homens? Será que nós temos feito pelo menos a metade daquilo que Abraão fez? Será que nós tiveríamos essa coragem que Abraão teve? Por isso ele foi chamado pai da fé. O que você tem feito para que a sua fé cresça? O que você tem feito para que as pessoas olhem para você e falem verdadeiramente tu és um homem de Deus? Verdadeiramente tu és uma mulher de Deus. Verdadeiramente vocês são servos do Senhor. Porque nós somos servos a partir do momento das nossas atitudes, da nossa viver, do nosso caminho. Eu sei que muitos de nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Porque a palavra de Deus, ela fala que Deus olhou para baixo e não viu o único justo na terra. E foi por isso que Jesus morreu por cada um de nós. Por causa das nossas falhas, por causa das nossas invejas, por causa das nossas concupiscências. E tudo isso foi levado. E quando nós cometemos erros, como Davi cometeu mesmo tendo conhecimento da palavra, a palavra de Deus fala que se você se arrepender de verdade, Deus é fiel para perdoar os nossos pecados. Olha que maravilhoso, todas essas nossas falhas, e o Senhor continua nos abraçando, mostrando para você e para mim, para cada um de nós, que esse é um dia especial. É um dia que você também vai aprender mais alguma coisa da palavra do Senhor. Vai aprender que homens, com toda a sua fé, não mediram esforços para fazer a vontade de Deus, assim como nós também não medimos. Por isso nós estamos aqui reunidos hoje sob essa palavra. O mundo jaz no maligno, mas quando a trombeta tocar, vai ser igual o dilúvio. Quando primeiro começou a cair aquelas gotas d'água que começaram a chover, o povo quis entrar dentro da arca, mas não podia. Sabe por quê? Porque ninguém quis ajudar a Noé a fazer aquela arca. Ninguém quis fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é eterna no meio de nós. E nós não somos eternos aqui na terra. Por isso que precisamos caminhar com Deus, aproveitar essa oportunidade, agarrar com unhas, com todas as nossas forças, para que nós recebamos aquilo que tem de melhor Deus em nós, o seu Espírito Santo colocado no nosso coração. Deuteronômio 34, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebe, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a campina de vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale numa terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. 120 anos. 80 anos da vida desse homem foi dedicado a Deus.
E às vezes nós não queremos dedicar a Deus nem 1h30. 80 anos da vida de Moisés. Porque quando ele sai do Egito, ele tinha 42 anos. A partir daquele momento, ele vai para um deserto. Ele fica ouvindo a voz do Senhor naquele deserto. Ele começa a se humilhar e ver que ele não era ninguém. Ver que ele não tinha força para libertar aquele povo. Os dias de Moisés foram diferentes, sabe por quê? Porque cada dia de Moisés, depois que ele vai para o deserto, se torna dia de Moisés aprendendo a palavra. 80 anos, demorou mais 40 anos da vida de Moisés. Com 80 e poucos anos, é que ele foi ouvir a voz de Deus numa sarça. E às vezes nós chegamos a primeira vez na igreja e a gente já quer que Deus fale no nosso coração. Isso não é errado, mas você tem que continuar a persistir. Você tem que continuar a lutar, como esses grandes homens lutaram. Porque quando você anda com Deus todos os dias da sua vida, como está em Salmo 1, bem-aventurado o varão que anda segundo a palavra de Deus, que não se envolve nas zonas dos escarnecedores, e que na lei de Deus medita de dia e de noite. É por isso que muitas pessoas desistem da palavra de Deus, porque não meditam, porque não buscam, porque só vêm ouvir um pouco da palavra de Deus e quer ouvir apenas com os ouvidos e não com o coração. É preciso que o coração abra para que você receba a palavra de Deus e você realmente venha entender o que é Deus nas nossas vidas e saber que esse dia de hoje não é mais um dia, mas sim um grande dia na presença do Senhor. Porque foi isso que fez a diferença de Moisés. Foi por isso que o nome desse Moisés ficou escrito no livro da vida. Porque ele aprendeu, ele soube esperar, ele quis ouvir a voz do Senhor. Até que um dia aquela sarça queima. É por isso que essa palavra é tão poderosa para cada um de nós. Nós estamos aqui para que um dia essa palavra também ela venha queimar dentro do nosso coração. E você saber que Deus existe e é galardoador da nossa fé. Assim o Senhor Jesus, e é por isso que nós estamos reunidos sob essa palavra. Esse homem volta de novo da onde ele tinha saído, da onde ele tinha fugido, porque agora ele estava com Deus e não precisava de fugir mais. Porque quando você está com Deus, Deus te protege, Deus te ilumina e Deus guia os nossos caminhos. Mas nós precisamos de fazer como esses grandes homens fizeram, amar a Deus de verdade. E como você vai amar a Deus se você não coloca Ele no seu coração? Faça um comparativo. O que você mais ama nessa vida? O que você mais ama nessa vida? Coloque esse amor que você ama e coloca ele em Deus. Tenta de uma forma e você vai ver se vai conseguir fazer isso. Se você não conseguir, significa que você ainda não conhece a Deus. Significa que Ele ainda não colocou o Espírito dEle dentro do teu coração. Então o que é que falta para que a sarça venha arder, assim como foi na vida de Moisés? Falta tempo, falta fé, falta coragem, falta determinação. Porque se você tiver fé, tudo isso vai acontecer nas nossas vidas. Porque nós somos iguais a todos esses grandes homens. Através daquela fé daquele Abraão, que fez aquele maior sacrifício de todos, levou seu filho. Eu tenho certeza que ninguém aqui teria aquela coragem, a não ser que Deus pegasse e fosse trabalhando, caminhando, até que você, com toda a sua fé no seu coração, soubesse que Deus tem todo o poder para fazer e desfazer. Por isso que é importante acreditar de verdade. Mas para acreditar de verdade, você precisa alimentar. Como que você, se você estiver no deserto e você não se alimentar do maná, o que acontece? Você morre. É por isso que Deus coloca no deserto, porque a única maneira de você naquele momento se alimentar, Ele não estava alimentando a carne, Ele estava alimentando, era o espiritual daquele povo, era a fé daquele povo que estava sendo alimentada. A mesma coisa acontece hoje, aqui na palavra de Deus. Mas você tem que acreditar que esse dia não é só mais um dia, não é só mais uma sexta-feira, é a sexta-feira, aquela que nós passamos a semana inteira trabalhando para chegar esse dia de hoje e vir aqui falar: glória a Deus, Senhor, por eu estar aqui com essa fé ainda intacta no meu coração. Glória a Deus, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido de todos os acidentes, de
tudo que acontece de ruim nesse mundo, que está pior do que Sodoma e Gomorra, mas o Senhor protege os seus. Glória a Deus, não é só mais uma sexta-feira, é um grande dia. E por causa desse grande dia, de todos esses grandes dias na vida de Moisés, aquele povo foi libertado. Tem muita gente no mundo precisando de libertação, e está esperando, sabe o que? A nossa fé, o nosso coração arder, porque quando começar a pegar fogo, esse povo todo vai vir, vai ser liberto pela palavra e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro sentido de nós estarmos aqui é isso, é fazer a diferença. Nós não estamos aqui para correr atrás de ouro e de prata, nós estamos aqui para correr atrás de almas para o Senhor Jesus. E se nós colocarmos esse dia como um dia especial, e todo dia da palavra de Deus um dia especial nas nossas vidas, isso vai acontecer, eu garanto para você, porque quem faz a obra não sou eu, é o nosso Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz para nós. Tivemos essa oportunidade. A palavra de Deus fala lá em Juízes, capítulo 16, Juízes, depois de Josué, Deuteronômio, Josué, Juízes, 16, 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a deles seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhe o coração, disseram: mandai vir a Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram, está em pé entre as colunas. Todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila. Antes de nascer, Deus manda um anjo, a mãe de Sansão, dizendo que ela ia ter um filho, ele ia ser nazireu, não podia beber, não podia passar navalha na sua cabeça, não podia casar com outras mulheres que não fosse do povo dele. Só que Sansão fez tudo errado. Ele não valorizou tudo aquilo que Deus deu para ele. E às vezes acontece assim na nossa vida. Você acredita nisso? Às vezes Deus nos dá uma oportunidade tão grandiosa, infinita, de tão grande que é, e a gente às vezes fica olhando no horizonte, não olha para o céu. Temos que olhar para o céu, fazer igual a Abraão, olhar para o céu e ver todas aquelas estrelas, ouvir a voz de Deus e saber que não existe nada mais grandioso, o Criador do céu e da terra, e que ao mesmo tempo fala conosco no nosso coração. Temos que fazer a vontade do Senhor para que nossos dias não seja apenas mais um dia daquele insignificante, daquele que você olha para trás, fala: você lembra tal dia, o que você estava fazendo? Fala: não lembro, porque não teve importância nenhuma. O dia nosso andando com Deus, nesse dia de hoje, tem que ter uma importância muito grandiosa, para que você lembre dele todas as vezes da sua vida, porque você, nesse dia de hoje, está ouvindo a voz do Senhor, está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo aquilo que Deus tem para nós, cada um de nós aqui. Só que ele não quis. Ele fez com que todos os dias da sua vida fossem iguais. Não valorizou tudo aquilo que Deus deu para ele. Sansão tinha poder para ter acabado com todos os filisteus desde o começo, mas porque ele não importou com a presença do Senhor, teve que ficar cego, teve que ser humilhado, teve que ser esbofeteado, teve que ser xingado e cuspido, para que ele olhasse para trás e visse: tive tanta oportunidade de poder andar com Deus, Deus estava do meu lado todo esse tempo e eu não aproveitei essa oportunidade. Nós temos que aproveitar também essa oportunidade maravilhosa nas nossas vidas.
Saber que nós não viemos aqui por mais um dia, mas nós viemos aqui por esse dia grandioso de ouvir a voz do Senhor. Não façamos como Sansão, que só aprendeu depois de ter perdido tudo que ele tinha, depois de ter sido cegado, que ele conseguiu enxergar a Deus e o verdadeiro valor de Deus na vida dele. Continuemos firmes na palavra do Senhor. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para cada um de nós, mas nós precisamos nos esforçar cada vez mais, para que esse melhor faça diferença nas nossas vidas. Não precisamos de ser esbofeteado e xingado mais do que nós já fomos, como nós estávamos no mundo. Nós, com essa rica oportunidade, nós possamos apenas fazer aquilo que Sansão fez por último na sua vida, quando ele faz a verdadeira oração para Deus. Ele orou com o coração aberto, ele viu que aquele era um dia especial na sua vida, que aquele dia ele ia perecer, mas ele ia glorificar o nome de Deus de uma certa maneira, que ia destruir a maioria dos filisteus que estavam naquele lugar, e ia glorificar o nome do Senhor. O verdadeiro sentido das nossas vidas é glorificar o nome de Deus. Por isso, mesmo no meio dessa sua caída e levantada, e caída e levantada, ele ainda fez a vontade de Deus. Que nós possamos também fazer essa vontade. 2 Samuel, nós já estamos terminando, capítulo 8, 2 Samuel capítulo 8, versículo 1, capítulo 8. Depois disso, feriu Davi os filisteus, sujeitou, tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra, e os mediu 2 vezes no cordel para os matar, 1 vez no cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagaram tributo. Também Adadzer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Adadzer, rei de Zobá. Porém Davi matou todos os sírios, 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagaram tributo. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Olha que maravilhoso. Vitória a Davi por onde quer que Davi ia. Sabe por quê? Porque todos os dias de Davi eram dias especiais. Porque todos os dias de Davi, Davi andava com Deus. Sabe o que Davi fez depois de todas essas conquistas? Se fosse outra pessoa, não ia dar nem moral para Deus. Davi foi buscar a arca que estava em outro lugar, para trazer para perto dele, trazer a presença de Deus para perto dele. Porque Davi sabia de verdade quem era Deus. Sabe por quê? Porque ele andou com Deus. Que nós possamos também andar com Deus todos os dias da nossa vida, nas perseguições, nas glórias, porque não existe vitória se você não tiver aprendizado. É no aprendizado da palavra que a gente vence. As humilhações, Davi foi humilhado. As perseguições, Davi também foi perseguido. Davi foi quase morto, mas Deus o protegia a todo momento, porque ele quis de verdade andar com Deus. Que nós possamos fazer igual a esses grandes homens, que deram a sua vida para que o evangelho avançasse. Porque de uma forma ou de outra, a palavra de Deus estava avançando através deles, o nome de Deus sendo glorificado através deles, até chegar a nós, e nós podemos fazer a mesma parte que esses grandes homens fizeram, glorificar o nome de Deus nas nossas atitudes, buscando sempre a palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, crescendo espiritualmente na palavra do Senhor, e sendo assim, o nosso dia não vai ser mais um dia, mas vai ser o grande dia. Porque quando você anda com Deus, vai chegar no momento da sua vida que as perseguições vão parar, e aí vai vir só vitórias e vitórias e vitórias nas nossas vidas. Porque quando Jesus morreu naquele momento que foi sepultado, que todas as pessoas acharam que tinha acabado, aquele era só mais um grandioso dia, porque depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, andou no meio de nós, fez milagres,
apareceu para aqueles discípulos que tinham fé. E para ver Jesus agora, eles tinham que olhar com olhos espirituais. E foi isso que Jesus ensinou toda a caminhada para eles. E para nós também. Porque se você tiver fé no seu coração, você também consegue ver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Que podemos fazer desse dia um grande dia nas nossas vidas. Um dia de adoração igual foi esse. Que não venha a ser um dia esquecido, mas um dia lembrado, porque a presença de Deus se fez presente aqui no meio de nós. Que seja um dia grandioso de aprendizado e que nós não venhamos esquecer esse Deus maravilhoso. Esquecer o que Jesus fez, esquecer o que Deus fez nas nossas vidas, esquecer o que o Espírito Santo faz para cada um de nós, o nosso Consolador. E que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço essa oportunidade. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Vamos estar orando, amém? Vamos estar orando pela Emily, Gabriela e Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafael, Elicleide, Karine e Davi, Aline, Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kevin, Elisângela, Catarina e Joaquim, Edinho, Wardson, Luzinete, Tayane, Jean, Robson e Gabriel. Levante sua mão para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e venhamos, ó Pai, clamar diante da Tua presença por cada nome que foi citado diante de Ti nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha alcançar cada um nesta hora, trazendo a cura, trazendo a libertação, a transformação, suprindo as necessidades materiais, espirituais, dando o livramento, ó Pai, nós Te pedimos nesta noite. Papai querido, obrigada por este momento, abençoa a vida dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, que a paz e a graça do Senhor, a cura do Senhor e o refrigério do Senhor venham estar sobre cada um de nós nesta noite. Abençoa quem nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Que o Senhor venha levar, ó Pai, os irmãos debaixo das suas mãos santas e poderosas, livrando, ó Pai, do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.